Olá, que bom ter a sua companhia para mais essa análise profunda. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos territórios mais fascinantes e, para ser bem sincero, turbulentos de toda a pesquisa bíblica dos nossos dias, o estudo do livro de Jeremias. Sabe, por muito, muito tempo, a figura do profeta Jeremias parecia uma estátua, um monumento de pedra, sabe, sólido, imutável, que a gente sabia exatamente o que significava. Só que o que a gente vai descobrir juntos aqui, com base na análise do Dr. Bill T. Arnold, é que nas últimas décadas, esse monumento foi arrastado para o centro de um verdadeiro campo de batalha acadêmico. E essa batalha está, neste exato momento, redefinindo absolutamente tudo que a gente achava que sabia sobre ele. E olha, essa pergunta que está na tela não é só para criar um efeito dramático, não. É a pura realidade do debate acadêmico hoje. Por séculos, a gente se acostumou com aquela imagem do Jeremias, o profeta chorão, né? O autor solitário das suas profecias, uma figura histórica bem definida, quase como um personagem de biografia. Só que essa imagem, que parecia tão estável, tão segura, começou a trincar. E não foi uma rachadura pequena. Foi uma verdadeira explosão de novas pesquisas, novas metodologias e debates intensíssimos que abalaram os alicerces do conhecimento que estava estabelecido. Isso forçou todo mundo a repensar, a reavaliar completamente não só o profeta, mas a própria natureza do livro que leva o nome dele. A gente está, sem exagero, no meio de uma era de questionamentos radicais. Para a gente conseguir navegar por esse terreno tão complexo, a nossa jornada vai seguir um mapa com 6 frentes de debate principais. Primeiro, a gente vai entender o que foi essa avalanche sobre um profeta, esse boom de publicações que pegou Jeremias de um cantinho quase esquecido dos estudos e jogou ele no centro do palco. Depois, vamos direto para a pergunta de US$ 1 milhão. Afinal, quem escreveu esse livro? Em seguida, a gente entra na batalha central, a briga para saber se o Jeremias que a gente lê é história ou literatura. Daí, vamos explorar a relação misteriosa e absolutamente crucial entre Jeremias e o livro de Deuteronômio. Na sequência, vamos tentar desvendar um dos maiores quebra-cabeças textuais de toda a Bíblia, o fato de que existem 2 versões radicalmente diferentes do livro de Jeremias. E por fim, depois de toda essa análise crítica, depois de desmontar o livro todo, a gente vai tentar encontrar o coração pulsante da sua mensagem teológica. Preparados? Então, vamos começar. A nossa primeira parada nos leva a um ponto de virada fundamental. Para a gente entender a revolução nos estudos sobre Jeremias, a gente precisa primeiro sentir a calmaria que veio antes dela. Imagina um lago de águas paradas, um lugar tranquilo, quase esquecido. Esse era o estudo de Jeremias durante a maior parte do século XX. Entre 1901 e 1980, o livro era uma espécie de remanso acadêmico. Era impressionante a falta de comentários críticos de peso, de estudos aprofundados que realmente mergulhassem nas suas complexidades. Isso acabou criando um vácuo, um silêncio estranho na pesquisa do Antigo Testamento, justamente sobre um dos seus livros mais longos e importantes. A mudança, quando finalmente veio, foi sísmica. Foi um verdadeiro terremoto. Por quase 80 anos, a produção acadêmica foi mínima, um gotejamento lento. Em 1980, Jonah Thompson publica uma obra substancial, quebrando esse longo silêncio. Foi como a primeira chuva depois de uma longa seca. Mas o ano que realmente mudou tudo, o ano que o Dr. Arnold descreve como um marco, foi 1986. Tentem imaginar a cena. De uma só vez, no mesmo ano, são publicados 3 comentários gigantescos, enormes, e o mais incrível, cada um com uma abordagem radicalmente diferente. De um lado, o de Robert P. Carroll, cético provocador focado na literatura. Do outro, o de William L. Holliday, uma obra massiva, super detalhada e extremamente confiante na historicidade do texto. E, para completar, o de William McCain, com uma teoria completamente inovadora sobre a composição do livro. Esse evento triplo, essa publicação simultânea, literalmente abriu as comportas. O gotejamento virou um dilúvio, uma verdadeira inundação de pesquisas que, sinceramente, não parou até hoje. E aqui está o ponto central, o resumo dessa nossa primeira sessão. Em menos de uma década, o estudo de Jeremias saltou da obscuridade, do fundo da prateleira, para se tornar o epicentro de alguns dos debates mais quentes, mais acalorados da erudição bíblica. E essa transformação não foi um acidente, não aconteceu por acaso. Foi o resultado direto das perguntas explosivas que esses novos trabalhos levantaram sobre quem escreveu o livro, sobre o que é história e o que não é, e sobre a própria integridade do texto que a gente tem em mãos. E é exatamente para entender a origem dessas controvérsias que a gente se volta agora. Isso nos leva direto para a segunda frente de batalha, a questão da autoria.
O livro de Jeremias é um paradoxo fascinante, quase esquizofrênico. Por um lado, nenhum outro livro profético nos dá tantos detalhes biográficos sobre o seu protagonista. A gente sabe a cidade natal dele, Anatote, a gente conhece a família dele, os sentimentos, as angústias, as perseguições que ele sofreu. É quase um diário. Por outro lado, a estrutura do livro é notoriamente caótica. É uma bagunça, não segue uma ordem cronológica clara. Sermões, poemas, narrativas, tudo parece misturado, como se as páginas tivessem sido jogadas para cima e organizadas aleatoriamente. E é exatamente essa desordem aparente que se torna o terreno fértil onde florescem as mais diversas teorias sobre como esse livro foi composto. Por quase um século, a teoria que dominou o cenário, a principal tentativa de colocar a ordem nesse caos, foi a chamada Teoria das Fontes. Ela foi iniciada por um estudioso chamado Bernard Dunn e depois refinada por outro, Sigmund Moenkol. A analogia que eles usaram é poderosa e ajuda muito a gente a entender. O livro de Jeremias não seria como uma túnica, sabe, tecida de uma só vez, por um único autor. Seria mais como uma complexa colcha de retalhos, costurada ao longo do tempo a partir de materiais de origens, épocas e estilos completamente diferentes. Essa teoria clássica identifica 3 tipos principais de retalhos que formam essa colcha. A primeira é a fonte a poesia. Aqui estariam os oráculos vibrantes, apaixonados, viscerais, considerados a voz mais autêntica, o coração do próprio profeta Jeremias. A segunda seria a fonte B, o material biográfico. As histórias sobre a vida, os conflitos, as prisões do profeta, o diário de bordo, tradicionalmente atribuído ao seu escriba e amigo Baruque. E, por fim, a fonte C. E essa é a mais debatida de todas. Ela seria composta por longos sermões em prosa, só que o estilo e a teologia deles são muito, muito parecidos com o livro de Deuteronômio. Isso sugeriu aos pesquisadores que esse material foi escrito, ou pelo menos editado, mais tarde, já durante o exílio na Babilônia. Claro, a pesquisa moderna, impulsionada por aquela avalanche de 1986, não é deixar essa teoria clássica em paz. E aí o debate explodiu. No extremo do ringue, a gente tem William Holiday. Ele rejeita categoricamente essa divisão em fontes, com base em estudos linguísticos super detalhados. Ele argumenta que uma voz autêntica de Jeremias permeia todos os tipos de material. Para ele, é tudo Jeremias. J. Thompson já assume uma posição mais no meio do caminho. Ele aceita que existem estilos diferentes, mas sugere que o próprio Jeremias poderia ser um pregador versátil, capaz de usar tanto a poesia da fonte A quanto a prosa da fonte C. Ronald E. Clements representa o que se tornou uma espécie de visão de consenso. Ele disse que os sermões da fonte C são, na verdade, um desenvolvimento posterior, feito no exílio, dos temas originais do profeta, por editores que foram muito influenciados pela teologia deuteronomista. E aí, no meio disso tudo, surge a proposta revolucionária de William McCain. McCain chega e vira a mesa. Ele diz, pessoal, vamos abandonar a imagem da colcha de retalhos e adotar uma outra, a de uma bola de neve. A teoria dele, conhecida como corpus rolante, sugere um processo de crescimento orgânico. Tenta visualizar. Começa com um núcleo bem pequeno de texto, talvez um oráculo original de Jeremias, uma frase que ele disse. Esse núcleo é preservado. Com o tempo, uma nova geração de escribas, de discípulos, lê aquilo e adiciona comentários, explicações, expansões, para aplicar aquela mensagem à sua própria realidade. Essas adições, por sua vez, se tornam parte do texto, e o processo continua, camada sobre camada, geração após geração, como uma bola de neve que vai crescendo e crescendo à medida que rola pela encosta da história. Isso representa uma mudança total de paradigma, uma virada de chave. A pergunta acadêmica deixa de ser quem foi o autor de Jeremias para se tornar como o livro de Jeremias se tornou o que ele é hoje. A busca não é mais por um gênio solitário que escreveu tudo de uma vez, mas sim por um processo comunitário de transmissão, de adição, de reinterpretação que durou séculos. Entender o livro nessa perspectiva é entender como a tradição de Jeremias foi mantida viva e relevante para diferentes gerações que enfrentavam suas próprias crises. Essa complexidade toda sobre a autoria nos joga de cabeça no coração do campo de batalha, a busca pelo Jeremias histórico. A questão é fundamental e polarizou completamente os estudos. O livro que a gente tem em mãos hoje é um retrato confiável de um homem real, de carne e osso, que viveu e profetizou no século 7 a.C.? Ou será que o Jeremias do texto é, em grande medida, uma construção literária? Uma personagem que foi moldada por gerações posteriores para atender às suas próprias necessidades teológicas e políticas. O que é história e o que é literatura aqui?
Esse debate é personificado em dois gigantes da pesquisa com visões que são diametralmente opostas. De um lado, a gente tem o maximalista William Holliday. Ele defende com unhas e dentes a confiabilidade histórica do livro. Para ele, é perfeitamente possível, com uma análise cuidadosa, reconstruir a cronologia da vida de Jeremias, isolar a sua voz autêntica e afirmar o papel crucial de Baruch como editor. Do outro lado, a gente tem o minimalista Robert Carroll, que expressa um ceticismo profundo, quase total. Ele argumenta que o livro passou por tantas camadas de edição, de reescrita, que o profeta histórico original praticamente desaparece debaixo delas, como um fantasma. Para Carroll, o texto nos diz muito mais sobre as brigas de poder entre grupos judaicos no período persa, séculos depois de Jeremias, do que sobre a crise babilônica do tempo dele. E essa citação do Carroll é uma verdadeira bomba. Ele ataca a suposição mais fundamental de todas, aquela que parecia intocável, a de que os poemas do livro, a tal fonte A, são de autoria do próprio Jeremias. Ao chamar isso de dogma, ele está dizendo que isso é uma crença aceita sem provas. Uma tradição acadêmica conveniente, mas não um fato estabelecido. Para Carroll, até mesmo a poesia é, em essência, anônima, e a sua atribuição a Jeremias é uma decisão editorial posterior, feita para dar autoridade e prestígio ao material. É uma provocação e tanto. E, em total contraste, a confiança de Holliday na historicidade do texto o leva a fazer um trabalho quase de detetive, com reconstruções detalhadas e, muitas vezes, bem controversas. Por exemplo, ele reinterpreta radicalmente a famosa data de 627 a.C., lá em Jeremias 1, verso 2. Tradicionalmente, todo mundo lê isso como o ano do chamado do profeta. Mas para Holliday seria o ano do seu nascimento, o que, claro, muda toda a cronologia do ministério dele. Ele também propõe uma teoria super engenhosa de que a prática de ler o Deuteronômio em público a cada 7 anos criava um ciclo que pode ser usado como um esqueleto cronológico para a gente datar os principais eventos da carreira de Jeremias. No fim das contas, o que esse debate intenso revela é algo muito profundo sobre a própria pesquisa. A busca pelo Jeremias histórico acaba se tornando um espelho que reflete as premissas e as metodologias dos próprios pesquisadores. Aqueles que se aproximam do texto com uma lente primariamente histórica, como Holliday, encontram um profeta de carne e osso. Já aqueles que usam uma lente mais literária e crítica, como Carroll, encontram uma figura mais fluida, quase uma personagem dentro de uma tradição literária. O Jeremias que emerge depende, em grande parte, das perguntas que a gente faz ao texto. A nossa próxima fronteira de debate está totalmente ligada às anteriores. É impossível ser um leitor atento de Jeremias e não notar. Sabe quando você está lendo e pensa, ué, eu já vi esse estilo, esse vocabulário em algum lugar? É exatamente essa sensação com Jeremias e o livro de Deuteronômio. As semelhanças são profundas. E isso nos leva a uma questão histórica crucial. Qual foi a relação de Jeremias com a grande reforma religiosa do rei Josias? Um evento que, segundo a tradição, foi inspirado pela descoberta de um livro da lei no templo, que a maioria dos estudiosos identifica como a versão inicial do Deuteronômio. O silêncio do livro sobre esse evento é simplesmente ensurdecedor. Jeremias estava ativo, profetizando durante o reinado de Josias e sua reforma. Era o maior evento político e religioso da sua época. Então, por que o livro não o mostra apoiando a reforma com entusiasmo ou criticando-a abertamente? Esse silêncio intrigante abriu um leque de interpretações e, claro, um debate fervoroso entre os especialistas. Onde estava Jeremias? As opiniões se dividem em pelo menos 4 grandes campos, 4 linhas de investigação para resolver esse mistério. Uma visão bem popular é que Jeremias foi um apoiador inicial da reforma, mas com o tempo ele se desiludiu, percebendo que ela se tornou superficial, focada só em rituais externos e não em uma mudança genuína do coração. Outra visão interpreta o silêncio como um apoio discreto, ou até como uma forma de resignação, como se o profeta soubesse que, apesar dos esforços do rei, o juízo de Deus já era inevitável. Uma terceira posição, mais radical, argumenta que Jeremias era ativamente contra, ou no mínimo indiferente à reforma, vendo-a como um movimento político, nacionalista que não tocava na raiz dos problemas de Judá. E, finalmente, uma quarta posição ligada àquela cronologia do Holliday resolve o problema de um jeito simples. Jeremias era jovem demais na época da reforma para ter uma voz pública relevante. E como é que a gente explica as semelhanças de estilo entre os livros? Aqui, 2 teorias principais competem. Douglas Jones propõe que não houve um empréstimo direto. Ele argumenta que a prosa que a gente chama de deuteronomista era simplesmente o estilo literário formal da elite de Jerusalém na época.
Era a linguagem da corte, do templo, da teologia, o academiquez daquele tempo. Já Holliday argumenta por uma dependência literária direta e mútua, uma espécie de diálogo entre os textos. Jeremias teria conhecido e se baseado numa versão antiga do Deuteronômio e, mais tarde, os editores do Deuteronômio teriam sido influenciados pelos escritos de Jeremias, uma via de mão dupla. O ponto crucial aqui é que essa discussão toda vai muito além de um detalhe técnico de literatura. A relação entre Jeremias e Deuteronômio está no coração de como a gente entende a crise final de Judá. Discutir isso é discutir a natureza da fé de Israel, as facções políticas que brigavam em Jerusalém e a luta desesperada de uma nação para dar sentido a si mesma à beira do colapso. É um debate sobre a alma de um povo. Agora, pessoal, a gente chega ao que talvez seja o problema mais concreto e, para muita gente, o mais chocante em todo o estudo de Jeremias. Aqui a gente não está falando de teorias sobre o passado, mas de evidências textuais que a gente pode literalmente segurar nas mãos. O fato é o seguinte, a gente não tem apenas um livro de Jeremias. Nós herdamos da antiguidade 2 versões dele, e elas são radicalmente diferentes. É um problema de crítica textual que não tem paralelo em todo o Antigo Testamento. É um caso único. De um lado, a gente tem o texto massorético, o famoso MT. É o texto hebraico padrão que foi meticulosamente preservado por escribas judeus e que serve de base para quase todas as Bíblias que a gente usa hoje. Do outro lado, a gente tem a Septuaginta, a LXX. É a antiga tradução grega feita séculos antes de Cristo para os judeus que viviam em Alexandria, no Egito. E as diferenças são gritantes. A versão grega é cerca de 15% mais curta que a hebraica. 15% é muita coisa. Além disso, a ordem dos capítulos é completamente diferente. A seção dos oráculos contra as nações, que nas nossas Bíblias está lá no final, nos capítulos 46 a 51, na Septuaginta aparece no meio do livro e numa sequência toda bagunçada. Por muito tempo, a visão tradicional era simples. O texto hebraico é o original e o grego é uma tradução descuidada, abreviada, secundária. Fim de papo. Essa visão confortável, essa resposta fácil, foi completamente destruída por uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Lá em Qumran, nas cavernas onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, foi desenterrado um pequeno fragmento de um rolo hebraico de Jeremias. Esse fragmento, datado do século II a.C., foi catalogado como 4Q Gerbi I. E, para surpresa de todo mundo, o texto hebraico desse fragmento correspondia perfeitamente ao texto que estava por trás da versão mais curta e com uma ordem diferente da Septuaginta grega. Essa descoberta provou algo simplesmente revolucionário. Provou que o tradutor grego da Septuaginta não estava inventando, não estava resumando por conta própria. Ele estava trabalhando fielmente a partir de uma Vorlage, um termo técnico alemão que significa o texto que estava diante dele. Ou seja, ele tinha em mãos um manuscrito hebraico que era de fato mais curto e com uma estrutura diferente. Isso significa que na época de Jesus, por exemplo, circulavam pelo menos 2 edições hebraicas distintas e concorrentes do livro de Jeremias. E isso, claro, levou a uma inversão completa do consenso acadêmico. A mesa virou. Hoje, a grande maioria dos especialistas acredita que a versão mais curta, representada pela Septuaginta e pelo fragmento de Qumran, é, na verdade, uma edição mais antiga do livro. E o texto hebraico mais longo, o MT, que eventualmente se tornou padrão, seria o resultado de um longo processo de expansões, acréscimos e edições posteriores que foram adicionando material ao livro ao longo do tempo. No entanto, como em toda boa discussão acadêmica, o consenso não é unânime. Uma voz de cautela importante é a de Peter Krag. Ele argumenta que, embora a evidência de Qumran seja inegável e fascinante, ela ainda é fragmentária. Para ele, os dados ainda são insuficientes para a gente reconstruir com total certeza a história da transmissão do texto. Krag sugere que a gente deve ter cuidado antes de descartar o texto hebraico tradicional, o MT, que afinal é a única forma completa do livro que sobreviveu em hebraico, em favor de uma versão que, em hebraico, a gente só tem em pedaços. É um ponto a se considerar. Ufa! Depois dessa jornada intensa por questões de autoria, de historicidade, de crítica textual, depois de desmontar o livro em todas as suas peças, a gente chega à pergunta final. E talvez a mais importante para quem lê o livro hoje. O que emerge de toda essa complexidade? Qual a mensagem teológica duradoura do livro de Jeremias? Em qualquer uma de suas formas, a mais curta ou a mais longa, o que esse livro tem a dizer sobre Deus, sobre a condição humana e, principalmente, sobre a esperança no meio do caos. O grande teólogo Walter Brueggemann oferece uma estrutura poderosa para a gente entender essa mensagem. Ele aponta 3 pilares.
Primeiro, tudo em Jeremias gira em torno da Aliança do Sinai, o relacionamento entre Deus e Israel. Esse contrato é o drama central que explica tanto o julgamento devastador quanto a promessa de restauração. Segundo, e este ponto é de arrepiar, Jeremias revela o patos de Deus. O Deus de Jeremias não é um juiz distante, frio, impassível. Ele é um Deus em agonia, um amante traído, cujo sofrimento, amor e compaixão estão numa tensão insuportável com as exigências da justiça da aliança. Deus sofre. Terceiro, o livro lança uma crítica implacável à ideologia oficial de Jerusalém, aquela falsa segurança, aquela religião de conveniência que dizia que a presença do templo e da dinastia de Davi eram garantias mágicas de proteção divina. Elmer Martins aponta para outro pilar teológico fundamental: a terra. A história da salvação de Israel está totalmente ligada à terra prometida. Como diz a citação, a relação entre Deus, povo e terra formavam um triângulo de identidade, de bem-estar, de completude. A perda da terra no exílio, portanto, não foi apenas uma derrota militar ou geopolítica. Foi um desfazimento da própria história da salvação, um colapso da identidade de Israel. Isso forçou o povo a se perguntar: quem somos agora sem a nossa terra? O evento cataclísmico de paira sobre cada página do livro é a destruição de Jerusalém em 586 a.C. A perda do templo, o fim da monarquia, a deportação para a Babilônia, isso não foi só uma crise nacional, foi um colapso teológico. Foi o chão sumindo debaixo dos pés de um povo. Todas as certezas, todas as seguranças sobre as quais a fé de Israel se baseavam foram pulverizadas. O livro de Jeremias é o registro dessa crise existencial, dessa busca agonizante por um novo modo de entender o que significava ser o povo de Deus num mundo sem templo, sem rei e sem terra. E é precisamente por isso que a mensagem de esperança em Jeremias ressoa com tanta força até hoje. Não é um otimismo barato, não é um vai ficar tudo bem que ignora a dor. É uma esperança forjada no fogo do desastre. É a confiança profunda de que, mesmo depois que o pior aconteceu, mesmo do meio das cinzas de um mundo destruído, o mesmo Deus da aliança pode e irá criar um novo futuro. Uma nova aliança, como o próprio livro diz, escrita não em tábuas de pedra, mas no coração das pessoas. E assim a gente chega ao final da nossa jornada por este fascinante e complexo campo de batalha. Nós vimos que as perguntas sobre o livro de Jeremias raramente têm respostas simples fáceis. A autoria é um processo comunitário, a história é ferozmente debatida e o próprio texto existe em mais de uma forma. Mas essa complexidade toda não diminui o livro. Pelo contrário, ela é um testemunho da sua profundidade e da sua relevância contínua ao longo de tantos séculos. Então, o que a gente leva dessa conversa? Vimos como o estudo de Jeremias explodiu, saindo de um lago parado por um mar revolto. A gente entendeu que o livro se parece mais com uma bola de neve textual que cresceu com o tempo do que com a obra de um único autor. Acompanhamos o intenso debate sobre se podemos ou não encontrar o profeta histórico por trás das camadas do texto. Descobrimos o mistério de existirem duas versões antigas do livro, o que desafia a nossa própria noção de um texto original. Mas talvez o mais importante, a gente percebeu que, em meio a toda essa complexidade acadêmica, emerge uma mensagem teológica de um poder extraordinário. A de um Deus que sofre com o seu povo e de uma esperança que só pode nascer da aceitação total da catástrofe. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Saber que o livro de Jeremias não é um monólito que caiu do céu, mas um texto forjado no fogo da crise, editado por gerações que buscavam sentido e preservado em meio a tantas incertezas, isso não o torna menos inspirado. Talvez o torne ainda mais relevante para nós. A pergunta que fica no ar é: como essa jornada complexa de formação do livro pode nos ensinar a ler sua poderosa mensagem sobre enfrentar o colapso e encontrar uma esperança autêntica, não apesar da crise, mas através dela, em nossos próprios tempos de incerteza e transformação. Fica a reflexão. Muito obrigado pela companhia.